E aí, galera, então estamos aí de novo para mais uma aula de Química. E agora a gente vai falar sobre cálculo estequiométrico. Eu sei que nós já vimos em sala, né? Mas eu quero revisar, porque a gente vai adicionar essa aula não, fazer várias aulas curtas, né? Para ficar mais interessante, e aí eu vou adicionar novos conhecimentos. Mas antes, vamos então lembrar um pouquinho do que a gente já viu. Primeiro, o que acontece com a massa, né? Queria que você lembrasse o seguinte: quando você queima o carvão, madeira, qualquer coisa assim, você tem uma falsa impressão que a massa diminui, porque vai formando as cinzas e tal. Mas se você pegar uma lâmina de aço, tal do Bombril, a Solan, sei lá qual que você usa, e queimar, tu tem uma impressão que a massa aumenta. E antigamente você achava que se perdia massa e ganhava massa. Até que um cara chamado Lavoisier resolveu fazer esses experimentos dentro de redomas de vidro, aonde ficasse um ambiente assim, bem controlado. E aí ele percebeu que por mais que você fizesse qualquer tipo de reação, a massa ela não era perdida e nem acrescentada, mas ela se conservava. Porque ao queimar aqui, você estava medindo só a massa do carvão e depois da cinza, você está desprezando os gases que foram envolvidos. A mesma coisa que pegar a massa só do ferro aqui e depois só do óxido ferroso, você está desprezando o oxigênio que foi utilizado nessa reação de combustão. E aí Lavoisier chegou à seguinte conclusão: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ou seja, não se perde massa, não se cria massa. Cuidado que essa lei de Lavoisier, que é a lei da conservação das massas, ela só vale literalmente para massas. Não se perde massa, não se ganha massa. Outras grandezas a gente não pode afirmar. A gente só pode afirmar para massa, certo? Então, só um exemplozinho. Carbono mais oxigênio, gás carbônico. Se eu estou reagindo 3 gramas de carbono com 8 gramas de oxigênio, é óbvio que eu vou formar 11 gramas de oxigênio, de gás carbônico, porque 3 gramas mais 8 gramas dá 11 gramas. A soma da massa dos reagentes tem que ser igual à soma da massa dos produtos. Tá, o que gera isso? Alguns exercícios do tipo: se eu tenho aqui, ó, nitrogênio mais hidrogênio formando amônio. Se eu tenho 28 gramas de nitrogênio e tenho 34 gramas de amônia, então qual foi a massa de hidrogênio que participou dessa reação? 6 gramas, porque não se perde massa, não se ganha massa. Se eu tenho 34 gramas de produto, eu tenho que ter 34 gramas de reagente. Então, isso é a lei da conservação das massas. Essa é uma das primeiras leis que a gente estuda, a primeira lei ponderal. A segunda é a de Proust. Proust fez uma lei, se vocês lembrarem, a lei de Proust baseia-se todo o cálculo estequiométrico. A lei de Proust é como se fosse uma receita. O que Proust diz? Que as substâncias reagem em proporções fixas, muito bem definidas. Ou seja, se eu aumentar ou diminuir uma substância dentro de uma reação numa proporção, todos os demais participantes terão que aumentar ou diminuir numa mesma proporção. É como uma receita de bolo. Se para fazer um bolo eu preciso de 2 ovos, para fazer 2 bolos eu vou precisar de 4 ovos. Então, Proust se baseou nessa mesma teoria. Na verdade, estudando as massas dos elementos químicos e as reações, ele chegou a essa conclusão. Então, se 3 gramas de carbono reage com 8 gramas formando 11, se eu dobrar para 6 gramas, tem que dobrar de 8 para 16, tem que dobrar de 11 para 22. Note que, como estou falando de massa, a lei de Lavoisier, ela continua válida. A soma da massa dos reagentes tem que ser igual à soma da massa dos produtos. Mas a lei de Proust também é válida. Se eu triplicar de 3 para 9, aqui vai ter que triplicar, então de 8 vai para 24, e aqui vai ter que triplicar, de 11 vai para 33. 24 mais 9, 33. Então, essa é chamada de lei das proporções definidas, que é a lei de Proust, e é nela que a gente faz o cálculo estequiométrico, porque é todo ele baseado em regra de 3. Exemplo, imagine o seguinte: se eu tenho aqui, ó, 28 gramas, reage com 6, produzindo 34. Se eu quero usar apenas 14 gramas, 14 é a metade de 28, então eu vou ter que usar a metade de 6 gramas, que é a massa de hidrogênio, e vou produzir a metade de amônia, que é 17 gramas. 14 mais 3, 17. Tanto a lei de Lavoisier como a lei de Proust tem que ser válida para as reações químicas, certo? Uma outra lei, mas aí só vai existir, ser válida, se for para gases. A lei de Lavoisier e a lei de Proust é chamada de leis ponderais, porque trabalham com massa. Falou em ponderal de ponto material, trabalha com massa. A lei de Gay-Lussac é uma lei exclusiva para gases e só vai
vai valer para substâncias gasosas. E aí a gente trabalha com volume. Segundo Gay-Lussac, o volume sempre é proporcional ao número de mols. Um mol de qualquer gás, independente do gás, se estiver nas mesmas condições de temperatura e pressão, terá o mesmo volume. E aí você pensa que um mol de gás carbônico na CNTP é 22,4 litros. Se for um mol de oxigênio, vai ser 22,4 litros. Se for um mol de nitrogênio, vai ser 22,4 litros. Se for um mol de gás metano, vai ser 22,4 litros. Um mol é 22,4 litros de qualquer gás, desde que esteja na CNTP. Isso está baseado na lei de Gay-Lussac. Ou seja, se os gases estiverem submetidos à mesma condição de temperatura e pressão, um mol, independente do gás, vai ter o mesmo volume. E aí, claro, que vai diferenciar o número de mols. Um mol é 22,4 na CNTP, 2 mols serão 44,8, 3 mols serão 67,2 e assim por diante. Tá? Então, sempre o volume é proporcional ao número de mols e depende do gás, desde, claro, eles estejam na mesma condição de temperatura e pressão, certo? Bem, aqui só estamos mostrando que, independente da condição de temperatura e pressão, se eles estão na mesma condição de temperatura e pressão, o volume ocupado por um mol deles, vamos dizer que é V. Se aqui eu tenho um mol, eu tenho um V. Se aqui eu tenho 3 mols, eu tenho 3 Vs. E aqui 2 mols, 2 Vs, certo? Belezinha? E é claro, vale a lei de Proust. Se eu aumentar ou diminuir numa proporção, todos irão aumentar ou diminuir na mesma proporção. Pelo amor de Deus, não teste a lei de Lavoisier, tentar somar para ver se dá aqui. A lei de Lavoisier é única e exclusivamente para massas. Já a lei de Proust, ela serve para outras grandezas também. Ok? Belezinha? Bom, um exemplo aqui. Exercício. Foi no século XIX que a química passou a ter caráter de ciência. Quem muito contribuiu para isso foi o químico francês Antoine de Laurenti de Lavoisier, 1743-1794, que em seus trabalhos passou a utilizar regularmente a balança, assinale as proposições verdadeiras de acordo com Lavoisier. O legal desse exercício é que todas as proposições são verdadeiras, elas são verdades, elas são reais. Porém, ele está muito bem, verdadeiras em relação a Lavoisier. A lei de Lavoisier é aquela que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E que a conservação é única e exclusivamente para massas. Então, em qualquer reação química, a massa se conserva? Sim, isso é Lavoisier. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma? Beleza, isso é Lavoisier. Numa reação química onde a energia sofre variação, a massa pode variar segundo a equação ΔE igual ΔLC²? Isso aqui é Einstein, tem nada a ver com Lavoisier. Volumes iguais de gases nas mesmas condições de temperatura e pressão contêm o mesmo número de moléculas? Sim. Um mol de qualquer gás na mesma condição de temperatura e pressão vai ter o mesmo volume. Se tem o mesmo volume, vai ter o mesmo número de moléculas para um mol. Então, isso é a lei de Gay-Lussac. Então, a única coisa que é de Lavoisier é a 1 e a 2, ou seja, a soma dá 3. Outro exemplo, para a gente utilizar as duas leis, lei de Lavoisier e a lei de Proust. Aliás, esse tipo de exemplo, exercício é muito normal. Eu tenho algumas experiências que foram dadas, aqui no caso 3 experiências, eu tenho algumas massas e tem alguns valores que eu tenho que determinar. Você vai perceber que X e T você determina rapidinho. Por quê? Cara, como eu tenho 3 substâncias, 2 no reagente e um produto, eu sei que a soma da massa dos reagentes tem que ser igual à soma da massa dos produtos. Então, 40 mais X tem que ser igual a 111, 40 mais X tem que ser igual a 111, logo X vai ser 111 menos 40, portanto, X vai ser 71 gramas. E aqui, 100 mais 177,5 tem que ser igual a T, então já sei que T vai ser 277,5 gramas, porque a soma do reagente tem que ser igual à soma do produto. Para descobrir Y e Z, eu tenho várias possibilidades. Uma delas é eu verificar o seguinte, que, olha só, 27,75 gramas está para 111, né? Está para 111, como X, né? Como Y está para 40. X nós já determinamos, é 71. 27 está para 111, como Y está para 40. Porque lembra que é proporcional? O quanto diminuiu aqui é o que diminui aqui. Logo, teremos que Y é 10 gramas. Quer dizer, Y é 4 vezes menos que 40. Logo, Z vai ser 4 vezes menos que X.
Se x é 71, é só dividir 71 por 4, eu vou ter 17,5 gramas. Não era a possibilidade mais fácil. Considero que seria muito mais fácil você fazer o seguinte. T, você tinha como achar, porque T tem que ser a soma desses dois. Pela lei de Lavoisier, a soma da massa dos reagentes é igual à soma da massa do produto. Então, T é 277,5. Cara, dá uma olhada, ó. De 27 na segunda experiência, 27,75 para 277,5, você está aumentando 10 vezes. Ou posso pensar ao contrário, de 277,5 para 27,75, eu estou dividindo por 10. Se eu dividir isso aqui por 10, eu vou ter 17,75. Se eu dividir 100 por 10, eu vou ter 10 gramas. Então, eu determinaria Y e determinaria Z. Então, tá aí. Mas, de qualquer forma, a gente determinou. Vai ser a sua observação que vai fazer que você faça de forma mais rápida ou mais lenta. Bom, espero que vocês tenham entendido essas leis aí. Na próxima aula, a gente vai fazer cálculo estequiométrico. Valeu? Um abraço.